Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Nesse vídeo aqui hoje, galera, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre o planejamento do Clube do Remo e o executivo de futebol, né? Porque o Remo tá fechado aí com o Sérgio Papelim. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. E eu quero falar sobre o palanque político, né? Porque há isso, acredite, há um palanque político sim armado e eu quero conversar com vocês um pouco aqui sobre isso também. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber suas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês aí 2 camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante o crescimento do canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos aí, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela NBet91. Clique agora, se cadastre no nosso link que você aí pode ganhar aí até R$ 500 de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando, se você depositar, por exemplo, R$ 50, você ganha R$ 50 de bônus. Se você depositar 200, você ganha R$ 200 de bônus. Se você depositar 500, você ganha R$ 500 de bônus. É assim que funciona a NBet91. Além disso, você pode aí apostar nos melhores jogos, nos melhores campeonatos aí, tem outras modalidades também de esportes, que você pode fazer a sua fezinha na NBet91. Primeiro comentário fixado agora aqui, você clica, se cadastra para ganhar esse bônus imperdível aí, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora começar falando aqui, né, sobre o palanque político. Por quê? Porque eu quero entrar nesse detalhe aqui com vocês. O que eu quero falar pra vocês não é isso. É que tem muito torcedor caindo nessa conversa aí, né? De que o Tonhão pediu pro magnata, né, apoio. De que o Tonhão ligou pro magnata, né, pedindo ali ajuda, conselhos, né? Isso não existe, gente. Isso não existe. A não ser pra essa galera aí que apoia o magnata, pra massagear o ego deles e para eles continuarem fazendo campanha, porque eles não desarmaram o palanque. Muito pelo contrário, agora que eles armaram de fato o palanque, agora que o palanque foi armado. E tudo que acontecer daqui para frente de bom, né, com o Papelim, caso o Arthur Lídio feche com o Clube do Remo, eles vão tentar atribuir os méritos não ao Tonhão, que é o presidente, e sim ao magnata. Se você quiser cair nessa conversa, aí é com você. Eu não vou entrar nessa briga, eu não vou aqui dizer que isso aí é campanha do magnata, que o magnata está falando isso de propósito, não. O que eu estou falando são as pessoas que o seguem, estão fazendo isso. Pessoas que, inclusive, passaram praticamente as eleições inteiras atacando as outras pessoas, atacando a gente aqui dos canais, principalmente o Legado Zulino, que essa galera não gosta, alguns deles sentem inveja do canal, né? E eu lamento muito por isso, porque eu não sou um ser humano digno de inveja de ninguém, eu apenas faço o meu trabalho e eu não gostaria que ninguém sentisse isso. Mas é óbvio que a proporção que o Legado tem, o tamanho que o Legado tem, isso eu reconheço, não sou hipócrita, e isso atrai mesmo, né, invejas, olhares invejosos. Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho e não ligo pra essa galera. Essa galera vem aqui, às vezes, fica me atacando. E quando eles vêm em bando, né? Não vem só um, eles vêm em bando. E aí atacam, aí deixam comentários maldosos aqui. Eu não ligo porque é uma galera que não assiste o canal e não faz falta pra mim. Pelo menos pra mim aqui no canal, tá? Então, e tem um cara que ele é muito enjoado, cara. Ele é muito chato com esse negócio de magnata, entendeu? É muito chato. Ele fica lá nas redes sociais, já foi bloqueado de praticamente todas as redes sociais dos canais aqui, justamente por causa disso. Eu não bloqueei ele porque eu acho que as pessoas têm direito a dar sua opinião. Mesmo que às vezes a gente não agrade. Mas já tá ficando chato, cara. Já tá ficando chato. Eu já pensei ontem, sinceramente, acabou as eleições, irmão. Torce pra instituição, torce que dê certo. Independente se foi o magnata que indicou ou não, torce pra isso. Aí fica aqui enchendo o saco, enchendo o comentário, vai lá no Instagram, fica enchendo o saco também. Inclusive, se você não segue o Instagram, já vai lá, segue a gente lá no Instagram, tá? Estamos aí a 15 pessoas, a 15 seguidores da gente alcançar a histórica marca de 5 mil seguidores no Instagram no Legado Zulino, tá? Então, assim, é desarmar o palanque, é parar com essa frescura política, entendeu? Acabou isso, cara. São 3 anos agora de Tonhão, independente se é magnata ou não, e esse papo de que a Chapa 20 se uniu com a 40, pelo amor de Deus, cara. Você acha mesmo que o Tonhão, 30 anos de Clube do Remo,
podendo ligar, ele poderia ter muito bem um acesso aí, ligar pro Arthur Lídio, ligar pro próprio Papelinho, que ele já conhece há um bom tempo. Ele vai pedir conselho pro magnata. Faça-me um favor, faça-me um favor. Ainda tem gente que acredita nisso ainda, né? É impressionante isso. Mais uma vez, tá? Tô dando aqui minha opinião sobre isso, pra você não cair nesse papo aí. Porque na primeira derrota que o Remo tiver, no primeiro insucesso que o Remo tiver, essa galera vai aparecer. E vai falar o seguinte: se o magnata fosse presidente, isso aí não estaria acontecendo. Igual o desenho do Pica-Pau, né? Se o Pica-Pau tivesse feito isso, jamais teria acontecido. Então, fica aí o conselho pra você, tá bom? Se você não gosta de mim, apoia o magnata. Muito obrigado, tá? Se você quiser se desinscrever do canal, achando que eu tô fazendo palanque político aqui, eu tô apenas dando a minha opinião sincera, tá bom? Referente a tudo isso. Não caiam no conto do passarinheiro. Eu já falei isso aqui pra vocês há um bom tempo, tá? Formulem a sua opinião. Nós aqui dos canais temos essa função de te ajudar a formular a sua opinião. Não fazer com que você tenha a nossa mesma opinião. Eu acho tão top as lives do Legado, porque a gente consegue discutir sobre futebol lá. A galera vai lá, comenta, eu vou lá, digo o que vi no jogo. Tem gente que não vê a mesma coisa que eu e comenta lá. Isso eu acho bem interessante e muito top do Legado. Talvez uma das marcas mais interessantes do Legado. Tanto é que as nossas lives pós-jogo aí, a galera sempre gosta de comparecer para comentar, né? Bora falar agora, né, sobre o futebol do Clube do Remo, porque o Leão Azul aí fechou com o seu executivo de futebol para o ano que vem e ele já desembarca em Belém. Se é que ele já não está em Belém, né? Eu, sinceramente, não consegui confirmar se ele já está em Belém. Alguns jornalistas já falaram sobre isso e que o Sérgio Papelim vai fechar contrato com o Clube do Remo, vai assinar, né? Ele já está fechado com o Remo, vai assinar o contrato com o Remo essa semana. E ele vai começar o planejamento para o ano que vem. Já vai começar a trabalhar com nomes de jogadores. O Tonhão deu uma entrevista, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, porque ele falou sobre o Vinícius, é bem interessante, a gente tem que comentar um pouco sobre isso aqui também. E claro, né, o Papelim, ele vai chegar em Belém e já vai começar o seu planejamento. Não sei se ele vai trazer alguma equipe com ele, que vai trabalhar junto com ele. É interessante e é importante que o Tonhão também dê suporte ao scout do Clube do Remo, porque com um profissional como esse, o Remo vai precisar de um scout competente. Até mesmo porque o Tonhão deu uma entrevista e falou sobre o orçamento do Remo para o ano que vem, que vai ser um orçamento anual ali de 12 milhões de reais. Anual. Lembrando, o Campeonato Brasileiro da Série C termina em outubro. Outubro ou novembro, se eu não estou enganado. Então o Remo teria ali 11 meses, né, de salários. Isso significa o quê? Que a folha salarial do Remo deve ultrapassar mais uma vez a casa do R$1 milhão. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? É bom porque o Remo tem condições de montar um planejamento e aí é que tá, né? Será que vão montar um planejamento correto? Porque nessa temporada, dinheiro a gente viu que não foi o problema, né? E assim, Papelim vai chegar e eu espero que o Remo, mais uma vez falando sobre isso, dê todo o suporte para ele referente aí a contratações, tá? Agora falando, né, sobre o planejamento e sobre principalmente contratações, o Camilo se despediu aí do Mirassol e muito provavelmente deve ser aí mais novo reforço do Clube do Remo. O Remo já tem interesse nessa contratação aí, ainda vai passar pela análise do Papelim, assim como o Muriqui também, Diego Ivo, Evandro, esses jogadores aí devem passar pela análise do Papelim para ver se vão ficar para a temporada do ano que vem, se o Papelim não tem nomes melhores. Se tiver nomes melhores, é bom que o Remo contrate, apesar de eu gostar do futebol do Evandro e achar que o Evandro tenha condições sim de pelo menos figurar o plantel do Clube do Remo para o ano que vem. Mas vai depender muito do Papelim, que agora é um cara novo que vai vir aí e vai tentar sim implementar suas ideias de futebol no Clube do Remo. Mas essa questão do Camilo aí é um pedido pessoal do Catalá, é um jogador que agrada muito o Catalá, seria ali um dos homens de confiança do Catalá no time, principalmente no time titular. A gente sabe da qualidade do Camilo, sabe também da idade dele, né? Tem 37 anos, isso pode ser um problema ou não, vai depender da capacidade física do Camilo e eu espero muito que o Camilo aí tenha condições para que, né, na próxima temporada ele possa ajudar a gente aí a conseguir o nosso principal objetivo, que é o acesso. Falando agora sobre a entrevista do Tonhão, ele falou sobre alguns pontos, sobre o orçamento que eu já falei para vocês, mas também sobre o Vinícius, né? O Vinícius aí que tem contrato com o Clube do Remo até o meio do ano, até o final do Parazão. Acabando o Parazão, o contrato do Vinícius se encerra. E o Tonhão, ele não confirmou que vai mandar o Vinícius embora, mas também não confirmou que vai, né,
permanecer com o Vinícius. O que o Tonhão disse, de fato, é que ele vai contratar um goleiro para a temporada do ano que vem. Né? Tem muito torcedor que já não quer mais o Vinícius como goleiro titular. Né? O Vinícius está com 39 anos, não é mais nenhum garoto. Ele teve ali o seu auge, 4 anos ali de pura magia, um dos melhores goleiros que... Para mim, o melhor goleiro que eu vi vestir a camisa do Clube do Remo, mais um dos maiores goleiros da história do Clube do Remo, né? A gente tem outros goleiros aí também que fizeram história no Clube do Remo, o Vinícius é um deles. O Vinícius foi o principal responsável pela nossa Copa Verde, que a gente ganhou. Títulos paraenses aí que a gente conquistou quando o Vinícius estava aqui, ele foi um dos principais protagonistas, então a gente tem que respeitar assim a história dele. Só que a história, infelizmente, não entra em campo. E o Vinícius talvez já esteja sentindo a questão da idade. Isso é um problema que acompanha todo jogador de futebol, né? Inclusive o goleiro. Por exemplo, eu queria que o Vinícius estivesse em alto nível, como por exemplo o Fábio do Fluminense, que está com 43 anos, se não me engano, né? E joga num nível absurdo. Mas, infelizmente, a gente percebe que nessas 2 últimas temporadas o Vinícius já não é mais aquele. Então seria interessante mesmo o Remo ir atrás de um goleiro para ser titular, né? E o Vinícius aí fazer uma despedida digna. Eu acho que já chegou a hora do Vinícius se despedir. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. Se inscreve no nosso canal, torne-se membro também, tá? O nosso grupo do WhatsApp aí é apenas R$15. Se você quiser se tornar membro pelo Instagram, tá em contato com a gente lá, pelo Pix, entre em contato com a gente lá, tá? Eu te coloco no grupo lá dos membros, você pode opinar, você pode trocar ideia também com os demais membros, interagir lá. É bem interessante o grupo, tá? O grupo dos membros do Legado. É apenas R$15 mensais, você aí participa dos nossos membros. Lembrando, todos os dias lá eu trago informações exclusivas lá para os membros, tá? Sempre os membros são os primeiros a saber das informações que eu trago aqui à noite, tá bom? Então seria muito interessante se você quer participar aí do grupo dos membros do Clube do Remo, tá? Isso, membros do Legado Junino, tá bom? É isso, deixa aí seu comentário, até o próximo vídeo. Tchau!